Vamos adorar a Ele. Tua igreja te adora, estamos em Cristo, o velho deixamos, tudo novo se fez. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Teus planos eternos garantem a vida, tua graça não falha, somos povo escolhido. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação.
Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé nessa sexta-feira maravilhosa. Será que você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, que está atrás de você, e dizer assim: é muito bom te ter aqui nessa noite. Amém? Creia que o Senhor marcou um encontro com você hoje. Não foi à toa você estar aqui. Não foi à toa todas as lutas que você teve que atravessar, tudo que você teve que vencer para estar aqui. Então acredite que hoje Deus tem algo grande para a sua vida. Você crê assim? Gostaria de estar liberando uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 16, a partir do 16, que diz assim: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória pela sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Declare assim comigo: eu declaro que tudo aquilo que me impede de ser transformado, que me impede de contemplar a glória do Senhor, eu declaro, cai por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que este ambiente é um ambiente de liberdade, porque o Espírito Santo já está aqui. Você crê assim? Você crê de verdade que o Espírito Santo está aqui? Então nós vamos orar com fé agora. Você vai orar com fé agora. E você vai colocar diante do Senhor aquilo que está te afligindo agora, porque o Senhor quer que você possa usufruir de um culto livre, com liberdade, porque é para isso que Ele te chamou, amém? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos lançar, Senhor, diante dos teus pés tudo aquilo, Senhor, que tenta nos prender nesse mundo natural. Em nome de Jesus, assim como a tua palavra nos diz hoje, o véu já foi rasgado e nós iremos contemplar o Senhor. Nós iremos contemplar a beleza da tua santidade. E através deste momento que nós vamos ter de contemplação, nós seremos transformados de glória em glória. Senhor, nós iremos sair daqui totalmente, Senhor, transformados por essa glória que vai ser manifesta em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Espírito Santo de Deus tem liberdade nessa noite. Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre este lugar. Nós declaramos um ambiente livre, onde flui adoração, onde flui a tua glória, onde flui a tua palavra. Em nome de Jesus, nós já rejeitamos todo espírito contrário que se levanta contra o culto dessa noite e profetizamos liberdade neste lugar. Liberdade para os filhos e filhas de Deus poderem cultuar e engrandecer ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Nós estamos aqui para celebrar, porque Ele é digno. Aleluia! Levantar as mãos para adorar.
bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo nessa noite, Jesus. Oh, tu és o convidado especial nessa noite, Jesus. Oh, ser coroado. Oh, 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 oh. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa. Ele está aqui. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. E o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Nós preparamos para ti, Jesus, o nosso momento de encontro. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra aqui, Senhor. Toma o teu lugar aqui, Senhor. Toma o teu lugar. Feche os teus olhos. Levante suas mãos como um ato de entrega ao Senhor. E entregue. Participe desse banquete. Participe da mesa da comunhão com o Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Mais uma vez vamos declarar: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Abre, Senhor, os nossos olhos. Nós queremos te ver, nós queremos te contemplar, nós queremos ser transformados de glória em glória. Oh, reina, Senhor, em nossas vidas, reina em nossos lares, reina em nossos corações. Oh, Senhor, oh, Jesus, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Vem encher, Senhor, as nossas vidas de todo o amor que pode nos transformar. Mais uma vez, diga a Ele: Santo. Não existe outro como o nosso Deus. Quem Tu és, me enche, Senhor. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, a base da minha fé, da minha verdade. Eu vou somente em Ti. Não vou ser abalado. Nós não nos abalaremos, porque nós sabemos quem é por nós. Aleluia, 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 Senhor. Assim como nós iniciamos este culto, nós estamos aqui para erguer as nossas mãos e te dar toda a devoção, todo o nosso amor, porque só Tu és digno, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh Jesus, seja coroado, seja adorado. Só Tu és digno, Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença como igreja, te louvando e te adorando. Reconhecemos que somente tu és digno de todo louvor, de toda honra e glória, hoje e todo sempre. Amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. E as palmas, louve ao Senhor. Olha para quem está perto de você, diga boa noite, como é que vai? Tudo bem? Bom te ver. Seja bem-vindo, seja abençoado, em nome de Jesus. Gostaria de fazer um pedido para quem está em casa, para que você possa compartilhar o culto desta noite, que você possa curtir e que você possa compartilhar com alguém. Com certeza o Espírito Santo vai te usar para tocar o coração de alguém nesta noite, que a palavra possa tocar alguém, não importa onde esteja. Eu acredito muito no poder de Deus e eu sei que você é um instrumento nas mãos do Senhor e que Ele pode te usar poderosamente em nome de Jesus, amém? Gostaria que você pudesse deixar o seu comentário também. Onde você está é uma extensão da igreja. Você pode colocar aleluia, glória a Deus, amém. Quem está voltando para Jesus, por favor, coloque aí, estou voltando para Jesus, estou voltando para casa. Você que quer entregar sua vida a Jesus, você pode escrever, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós vamos entrar em contato com você, para que você receba toda a assistência que a igreja pode te oferecer, no início desta caminhada de fé em nome de Jesus. Temos no nosso canal no YouTube inúmeras pregações que vão abençoar muitíssimo a vida de cada um, e eu sempre recomendo que você assista pelo menos 2 vídeos durante a semana. Por quê? Você precisa ser alimentado no Espírito, e a palavra, ela vai te levar a crescer na fé, conhecimento e graça. Você vai se revestir de autoridade e viver tudo aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Gostaria de recomendar que você também tocasse no sininho e ali marcasse todas, para você sempre estar atualizado com respeito às postagens que a igreja faz. Não deixa de dar o seu like, dizer que gostou, e também é importante você deixar o seu comentário em nome de Jesus, tá bem? Acredito que os avisos são estes.
Tivemos uma reunião de oração poderosíssima na segunda-feira, fluiu de uma forma tão especial, nem percebemos que o tempo tinha passado, e foi assim algo muito especial, e a igreja precisa estar mais envolvida com Deus, e não tem outra forma senão oração. É a oração que vai mudar a tua relação com Deus e a relação de Deus para com você, em nome de Jesus, tá bem? Segundas-feiras, às 8 da noite, apenas uma horinha, estamos aqui orando, buscando a Deus, e Deus já tem respondido muitas das orações que aqui têm sido feitas neste grupo de oração. Tem sido assim muito bacana. Estaremos reunidos no encontro de jovens às 7:30 da noite, amanhã sábado. Eu tenho treinado os nossos jovens e adolescentes para um novo trabalho que, em nome de Jesus, está para iniciar, e eles estão assim muito empolgados. Eu louvo muito a Deus por isso, porque Deus tem tratado muito os nossos jovens e adolescentes. Eu gostaria de recomendar também a você, papai e mamãe, que mande os teus filhos, cuide deles. Não é trabalho trazê-los à igreja e depois buscá-los. Se não for possível, nós daremos um jeito, porque é muito importante nós cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. É melhor trazê-los à igreja do que ter que buscar na balada, bêbado, enfim, numa situação deplorável. Amém? Gostaria muito de recomendar isso para vocês. Já vi a Lourdinha lá atrás, boa noite. O Júlio está ali. Elaine fez aniversário ontem, parabéns a Elaine. Muito bem, tá chique. A Tainá lá atrás com esta blusa fosforescente. Muito bem, André está bem, Cida está bem, Alessandra, Adiel, tudo bem? Everaldo, ontem foi aniversário da Janete. Janete, querida do coração, um beijo para você, nós te amamos, que Deus possa te acrescentar em saúde, te proteger, guardar, livrar, enfim, fazer uma obra linda na sua vida, porque você é muito querida. Amém? Obrigado pelo lembrete, Everaldo e Dirce. Muito bem. Quem mais fez aniversário por esses dias? Vocês podem me ajudar. Oi? A Luana, é verdade, a Luana também fez aniversário esses dias. Bacana, legal. Oi? Foi que dia? É verdade, a Grazi fez aniversário recentemente, verdade. Glória a Deus. Amém? Aos aniversariantes, Deus abençoe muitíssimo vocês. Feliz aqui de ver também a irmã Nice, querida do coração, o irmão Maurício, Nair, intercessores. A camiseta ficou muito jóia, não ficou? Surpresa para a igreja. Nós estaremos com uma camiseta nova, bonita, para o coral e para o Ministério de Música. Vai ser muito bacana, né? Ficou chique, não ficou? Eu achei também, glória a Deus. Nice, querida do coração, tá bem, Jana? Tá tudo bem? Glória a Deus. Chico, tudo bem? Ale Douglas lá atrás, tudo bem, meu amado? Quem fez aniversário esses dias foi a sua filha, a Vitória, né? Cumprimentei, e querida do coração também, né? Menina preciosa, verdade. Pô, fiquei muito tocado com a mensagem que você postou essa semana, não é? Quantos anos, pô, de caminhada cristã na igreja? 20 anos. Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês o que o Paulinho escreveu, porque achei tão lindo. A gente fica comovido com esse tipo de reconhecimento, com esse tipo de homenagem. Eu vou ler aqui para vocês, já que é público. Vamos lá. Dia 4 de agosto, faz 20 anos que abri meu coração para Cristo. Sou grato a Deus pela pessoa do pastor Alberto
e pastora Janaína, que com muita paciência e cuidado e amor me cercaram ao longo desses anos. Reconheço que não chegaria onde estou no corpo de Cristo se não fosse as orações e jejum dos meus pastores por mim. 20 anos no mesmo ministério onde passei a minha adolescência, sem comentários, porque adolescente, só Jesus. Ele escreveu: juventude e construção da minha família e dos meus filhos, dos ninhos. Joyce Prata, agradecer meu pai por ser adolescente de 13 anos, me apoiarem na caminhada com Cristo. Obrigado. Legal, aplaudo a Jesus. Muito bom. Uma família linda, uma esposa linda, Ela orou mais. O Paulinho orou mais do que ela, Então veio uma moça bonita. Aí você não orou, não, veio troquei. O Paulinho orou mais do que ela, então veio uma moça bonita. Ela não orou tanto. Brincadeira. Amém. Muito bem, queridos. Hoje eu gostaria de ministrar a vocês uma palavra que mudou minha vida radicalmente. Gostaria de ter um bate-papo com a igreja, mas com o propósito de ensinar aquilo que me foi ensinado no começo da minha caminhada cristã. Eu não sabia o que me foi entregue por um grande homem de Deus chamado pastor Jorge Tadeu. Hoje ele apóstolo Jorge Tadeu. Ele tem uma das maiores igrejas da Europa, a igreja Maná. E o pastor Jorge Tadeu, hoje apóstolo Jorge Tadeu, ele fez a escola Rema do Kenneth Hagin, e ele teve uma experiência com Deus que compartilhou com a sua igreja e ministério, e ele nos ensina como ele tinha comunhão com Deus, como ele desenvolveu comunhão com Deus. E eu quero passar isso para vocês, porque para mim foi algo muito importante, foi o virar da chave, porque eu acredito que você que está aqui quer ter comunhão com Deus e muitas vezes não sabe como fazer isso. Você quer mudar a sua realidade espiritual e muitas vezes não sabe como fazer isso. E o que ele fez foi dar um caminho, e um caminho fácil, para que nós pudéssemos trilhar. Este caminho é fácil, porém exige muita disciplina, porque a nossa comunhão com Deus não é algo que praticamos de vez em quando dá. Quando aparece um problema, uma dificuldade, uma luta, e você lembra que é crente e que serve a Deus e que pode orar, talvez Deus responda. E o grande segredo é que você não deve se relacionar com Deus somente como Deus, você deve desenvolver uma comunhão a ponto de reconhecê-lo como Pai. Nós precisamos viver o que nós chamamos de paternidade e filiação, filiação e paternidade. Deus não pode ser apenas Deus para você, Deus tem que ser Pai. Jesus se relacionava com Deus, o chamando de Pai. O apóstolo Paulo se relacionava com Deus com intimidade, a ponto de chamá-lo de Abba Pai, ou Paizinho. É algo que nós precisamos desenvolver, e isso deve ir além do nosso discurso, porque muitas vezes nós
vamos chamá-lo de paizinho, 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 nós vamos orar, paizinho, 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 mas na verdade não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração para dentro. Então, quando realmente existe essa intimidade, há uma testificação, há uma concordância, há uma afirmação. Então, como foi que o pastor Jorge Tadeu começou o seu ministério? O ministério do pastor Jorge Tadeu, ele enfatizava muito fé, e você precisa aprender mais sobre fé. O que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. Muitas vezes um culto de apenas 2 horas, onde ministramos a palavra por cerca de 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, é muito pouco para ensinar você sobre aquilo que você deve aprender. Eu, quando fui para a faculdade, eu achava que tudo seria entregue de uma forma assim, muito profunda. Os professores são realmente preparados, são altamente capacitados, possuem a vocação do ensinar, ser mestre, mas o que eles fazem numa faculdade, numa universidade, num curso, é de mostrar para você o caminho, para que você possa deslanchar nesse caminho. Então depende muito de cada um. Eu decidi crescer, eu decidi mudar, eu decidi fazer a diferença. Um monte de gente que se batizou comigo, eu acho até, Diogo, que eu vou ficar hoje sem o fundo. Vou. Se agradece, muito obrigado. Se agradece para você mesmo. Assim eu vou fluir melhor. Amém? Que hoje eu vou ensinar. Então, onde eu tinha parado? Ah, obrigado. Quem falou? Quem falou isso? Você estava ligado, hein? Pois é, meu filho. Tomou energético hoje? Brincadeira. Perceba, muitos que se batizaram comigo não deslancharam. Muitos dos que caminhavam comigo na igreja logo no início não deslancharam. Muitos daqueles com quem eu me relacionava não deslancharam. Por quê? Eu acredito que boa parte deles sabiam do propósito de Deus para suas vidas. No entanto, eles não tiveram o comprometimento de entrar na vontade de Deus. Isso não pode acontecer com você. Talvez a pessoa que está do teu lado não tenha esse comprometimento, mas você precisa ter esse comprometimento. É muito triste muitas vezes o marido ter este comprometimento, a esposa não ter, ou a esposa ter e o marido não ter. Quando eu vejo que os pais têm esse comprometimento, dificilmente eu vejo que os filhos não vão ter este comprometimento, porque os filhos, eles vão imitar os pais, e os filhos, eles precisam crescer num ambiente de fé, num ambiente de graça, num ambiente de favor de Deus. E quando a família não é crente só dentro da igreja, esta família, ela vai romper, porque os filhos, eles devem dar sequência ao propósito de Deus que começou na vida dos pais. Em algumas famílias, começou na vida dos avós, dos bisavós, dos tataravós, e este é um legado lindo. Não sei se você vive esse testemunho, mas eu pessoalmente não vivo. Mas a nossa geração precisa fazer a diferença para o mundo, para a sociedade. Então nós precisamos aprender como é que isso pode acontecer. Então lá atrás,
Eu aprendi muita coisa através dos cursos bíblicos, através dos seminários. Eu aprendi muita coisa. Eu estudava por cerca de 8 horas por dia, 9, às vezes virava a noite. Eu tinha muito prazer, a minha sede era tão grande, a minha fome era tão grande, que eu queria aprender tudo aquilo que eu não tinha aprendido. O crente, ele não é privado pelo diabo, ele é privado por ele mesmo. Marca isso aí, que isso aí vai dar uma frase de efeito, por favor. O crente não é privado pelo diabo, ele é privado por ele mesmo. E nós aprendemos a culpar o diabo, tudo é culpa do diabo. Ouvi uma ilustração que certa vez o diabo estava sentado na sarjeta, numa rua qualquer, chorando. Aí passou lá alguém e disse: ô diabo, por que você está chorando? Eu falei: esses crentes, tudo me culpa, é tudo eu, tudo eu, tudo eu. É claro que não passa de uma anedota, de uma historinha, mas é uma realidade na igreja de Cristo. Então nós precisamos, guarda isso que eu vou ensinar, nós precisamos aprender a não transferir a culpa, mas assumir a responsabilidade. Você deve pensar assim: eu preciso e quero crescer. Por quê? Porque não sei quantos anos de crente você tem, mas talvez a ênfase da sua fé cristã é só de Deus me abençoe financeiramente, Deus me dê um carro, Deus me dê uma casa, Deus me dê um apartamento na praia, Deus me dê a viagem dos meus sonhos, Deus abençoe minha vida financeira, me dê prosperidade, me faça enricar, Deus faz algo na minha vida segundo os meus sonhos. Deus pode te abençoar, mas por outro lado, buscamos mais aquilo que é da terra do que aquilo que é do céu. E isso entristece o coração de Deus. Então, quando eu comecei a aprender o que eu aprendi com Valnice Milhomens Coelho, eu aprendi com o pastor Jorge Tadeu, eu aprendi com o David Robertson. Hoje eu estava conversando com um pastor aqui, dizendo que eu fui conselheiro do ministério do David Robertson no Brasil. Então, amados, eu procurei beber daquela fonte que liberava água pura, cristalina, água que vinha do trono de Deus. E nós precisamos beber da mesma fonte. É impossível, amados, a gente beber desta fonte e está vivendo uma vida de sequidão, uma vida de falta, necessidade, prejuízo, crise financeira, derrota, fracasso, todo tipo de malignidade. Eu estou querendo te falar que a palavra, ela vai te blindar, a ponto de você passar pelo vale da sombra da morte, mas vai dizer como salmista: mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que é isso? Quando você lê esta passagem, ele conhecia Deus intimamente. E quando você conhece a pessoa intimamente, você tem confiança, você acredita plenamente nela. Um garoto estava viajando sozinho no avião, estava lá com o seu cinto afivelado, pedido pelo piloto da cabine. Neste momento estaremos entrando numa turbulência, e gostaria que todos afivelassem os vossos cintos, por favor. E o saculejar do avião foi cruel. As máscaras de oxigênio foram liberadas. Muitos ficaram desesperados naquele avião. Pensaram que aquele avião ia cair. Mas aquela criança
estava tão tranquila. Aquela criança estava em paz. Aquela criança estava sozinha, porém havia um ar de serenidade no seu rosto. Uma senhora se compadeceu, se sentou do seu lado, a aeromoça veio e disse: minha senhora, não se levante, é perigoso, se sente, por favor, obedeça as recomendações. Ela sentou do lado da criança e disse assim: meu jovenzinho, você está com medo? Ele disse: não, senhora, eu não estou com medo. Aí ela disse: mas todos dentro deste avião estão em pânico, inclusive eu estou com muito medo. Pode assumir que você está com medo. Quem é homem, crescido, pode assumir as suas fraquezas. Ele disse: não, mas eu não estou com medo. Com o seu brinquedo na mão, olhando lá o seu dinossauro, e todo meigo dizendo: eu estou tranquilo. A mulher, admirada, disse assim: como é que você pode estar tranquilo no meio de uma turbulência dessa? Ela disse: é simples, eu sei quem está pilotando este avião. E a mulher perguntou, admirada: quem é que está pilotando este avião? Ele disse: é meu pai, e tenho certeza que meu pai não vai deixar este avião cair. Amados, se a gente tivesse esta fé viva em Deus, mas isso, guarda o que eu vou dizer, se constrói, diga comigo, mais firme. Aí o que acontece? A gente passa a semana da gente, que é muito corrida, sem construir esta fé, sem ter o nosso momento de solitude, o nosso momento de busca, o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo de meditação na palavra, de fazer o nosso devocional, e sem orar. Então, o pastor Jorge Tadeu, ele enfatizava muito essa questão de fé. Diga comigo: fé liberada funciona. Então, guarda isso, você precisa aprender a liberar a sua fé. Você tem fé, eu tenho certeza que você tem, mas você precisa trabalhar esta fé. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu entro numa academia. Por que eu entro na academia? De repente, eu entro para perder peso, eu entro para ganhar massa, eu entro para desenvolver mais resistência. Então, se eu ficar apenas assistindo pela TV, a melhor academia do mundo, transmitindo ao vivo, os seus alunos exercitando, se eu só estiver lá assistindo, eu vou emagrecer, eu vou ganhar massa, eu vou desenvolver uma melhor resistência? Obviamente que não. Por isso que Tiago, o apóstolo, ele fala algo interessante para nós. Ele diz assim que nós devemos ser praticantes da palavra. Nós não podemos ser ouvintes. Imagina você se eu me matriculo na melhor escola de Bragança Paulista. Eu vou, me sento lá, na última cadeira, vou 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, mas eu me sento lá na última cadeira e eu fico apenas assistindo as pessoas suarem, as pessoas na esteira, as pessoas levantando peso. Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? É isso que a igreja faz. Vocês entram na academia de Jesus, sentam aí, e depois de assistirem, vão embora e não se lembram nem do que foi ensinado. Então você precisa aprender, como eu estou falando. Eu aprendi algo lá atrás, eu trago para toda a minha vida. Então, por isso que você precisa trazer caderno, precisa trazer caneta, para que você possa anotar aquilo que lhe é ensinado. Por quê? Porque a mente humana é assim. Se você não salvar a informação, apaga do HD. É igual ao computador. Se você está lá durante horas,
fazendo qualquer trabalho, e de repente for desligar, o computador vai perguntar: você quer salvar a informação? Se você colocar lá, não, apaga, e você não recupera mais. Então imagina só, você chega lá na sua casa, você joga a chave em qualquer lugar, a chave do carro, daqui a pouco vai sair, onde é que está a chave do carro? Eu coloquei a chave do carro aqui, ó, nem assim, né? Eu coloquei aqui, não colocou, porque se tivesse colocado, estaria ali. Aonde foi que colocou? Cada dia coloca a chave no lugar, e quando vai procurar, não encontra. Então, o que é que a gente tem que fazer? Salvar a informação. Estou colocando a chave em cima do rack da televisão. Salvei a informação. Eu sei onde é que está. Quando eu perguntar para mim mesmo, aonde eu coloquei a chave, a minha mente vai responder: colocou em cima do rack do lado da televisão. Entendeu? É assim que a gente se treina. Olha, não tem gente burra. O que existe é mente não treinada. E nós precisamos nos treinar. Eu quero dizer algo a vocês. Você sabia que a maior parte dos que estão aqui, dos que estão nos acompanhando pela internet, não usam o potencial que poderiam usar para buscar a Deus, para mudar a sua realidade de vida, exercer fé? A maior parte não aprende isso. Então, a maior parte das pessoas, elas vão viver de uma forma passiva. Eu estou indo na igreja e a pessoa acha que vindo na igreja vai mudar as coisas. Um irmão me ligou e ele disse: pastor, eu vou na igreja tal, porque lá eu vou passar pela unção dos 70. Falei: legal, irmão, vai tentando. Se não der certo, 70 de novo. Não achou graça? Ele não entendeu também, ele falou: então eu vou várias vezes, até. Eu falei: irmão, presta atenção, e você precisa aprender isso. A oração de um homem de Deus tem poder. Só que chega uma hora que Deus espera que você cresça. Então, guarda isso, ó, quando você se converteu, parece que você orava e Deus respondia. A coisa acontecia, mas depois de um tempo, parece que Deus não te ouve mais. Eu vou te explicar como é que funciona. Quando a criança é pequena, ela fala: eu quero água. A mãe vai, pega a água e dá para a criança. Mãe, quero bolacha. A mãe vai lá, pega a bolacha e dá para a criança. Mãe, eu quero maçã. A mãe vai na fruteira, pega a maçã e dá para a criança. Isso no começo. Chega uma hora que a criança cresce. Aí ele diz: mãe, eu quero água. A mãe diz: o copo está no filtro, é só você ir lá, esticar o braço e pegar água. Mãe, eu quero bolacha. Está na despensa, você sabe onde é que é. É só ir lá e pegar a bolacha que você quer comer. Mãe, eu quero maçã. É só você ir lá na cozinha e pegar na fruteira. É isso que Deus faz com a gente. Imagina só, quando eu era pequenininho, ia no banheiro e dizia: mãe, vem limpar eu. Você imagina, com 15 anos de idade, uma irmã gritar: mãe, vem limpar eu. Não dá, né? Mas é isso que a gente faz. A gente quer que Deus faça para nós aquilo que a gente precisa desenvolver. E guarda isso. Você diz assim: tem tanta gente, pastor, no mundo que prospera. Tem tanta gente no mundo que dá certo. Tem tanta gente no mundo que é sucesso. Você sabe por quê? E você complementa: não é crente, não serve a Deus, não vai na igreja, não acredita na Bíblia. É verdade. Mas tem disciplina, tem trabalho,
e obedece princípios. E sabe o que diz a Bíblia? Que a chuva cai sobre o ímpio e o justo. Cai sobre todos. E por que a gente não agarra essa bênção? Porque a gente se fecha quando se trata do exercício prático da Bíblia. A gente acha que ouviu está bom demais. A coisa vai acontecer. Então, eu quero vida cristã prática. Pastor, ora por mim, me unja, me abençoa. Pronto, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso mais vir na igreja, eu não preciso de mais nada. Mas não é assim que funciona. Imagina só, se você colocasse a comida no prato, se sentasse e olhasse para aquela comida, aquele prato bonito, aquele feijão gostoso, aquele arroz, aquele bife, aquela salada, e de repente dissesse assim: estou satisfeito. Não, você precisa da prática de pegar o talher, de pegar a faca, de pegar o garfo, de fazer o bocado, de trazer a boca, de mastigar bem mastigado. Você aprendeu quando era pequeno, mastigar direitinho, e você até hoje mastiga direitinho. Quem mastiga direitinho tem mais saúde. Quem come tudo inteiro não tem boa saúde. Olha só como é importante. Tem gente, eu estou com pressa. Qualidade de vida. Dá um stop. Senta e come. Esse momento é sagrado. Olha, Deus nos fez, e Ele podia de repente ter nos feito diferentes do que somos. Por exemplo, imagina você, se você não tivesse que comer, beber, ir ao banheiro, dormir. Você imagina como seria o mundo? Deus, Ele nos freia. Deu fome, você segura um pouquinho. Daqui a pouco aperta. Até você comer. Hoje você come besteira, mas amanhã o teu corpo exige uma comida saudável. O teu corpo sente como você come bobagem. Água, a gente não bebe. Tem irmãos na igreja: pastor, estou com cólica de rins, eu estou com pedra nos rins, bebe água? Não. Eu quando tenho sede, eu bebo Coca-Cola, devia chamar Caca-Cola, né? Não é a caca? Mas a gente sabe que faz mal, a gente bebe. O Everaldo é um herói. Você está quanto tempo sem beber refrigerante, Everaldo? Esses dias você quebrou, bendito. Mas ficou quanto tempo sem? 4 anos. Olha o que é a tentação, amados. Ele viu aquele Guaraná Jesus e bebeu. Esse não tem problema. Amados, que refrigerante ruim, né? Podia botar outro nome. Tinhoso, sei lá. É muito ruim, né? Mas tem gente que gosta. Agora, preste atenção como é importante isso. Eu preciso que você aprenda. Senão, vai dar 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e você vai ser esse mesmo crente. Um crente que não tem fé, que não tem autoridade, que não vive o poder de Deus. Um crente que não ora, um crente que não jejua, um crente que não se posiciona em Deus, um crente gelatinoso, impulsivo, inconsequente, irresponsável. Um crente que hoje está bem, amanhã está mal, hoje está em pé, amanhã está se arrastando, hoje está dentro de uma igreja, amanhã está fora da igreja, depois da manhã está desviado no mundo. E olha, eu vou te falar uma coisa, guarda isso que eu vou te falar. Quer desviar? Desvia. Mas Deus vai te catar onde você estiver. Deus não vai perder você para Satanás. Ele vai te buscar, Ele vai te laçar. Não adianta, quer ser ruim, quer bater pé, quer falar asneira, fica à vontade. Quer desviar, está revoltado, está revoltada, faz o que você quiser da sua vida, mas Deus vai pegar você onde quer que você esteja. Amados, eu era adolescente, jovem,
tinha saído da adolescência, já era jovem. Com os meus 18, 19 anos, eu fiquei afastado desse período, gente. Foi a maior besteira que eu já fiz na minha vida. Pior coisa que você pode fazer é virar as costas para Deus. Principalmente depois de tudo que Deus fez na tua vida. Eu tenho conversado com alguns irmãos, e os irmãos dizem assim: pastor, eu não sou próspero. Eu falo: amado, o que é prosperidade na Bíblia? Deus tem cuidado de você. Você tem comido, tem bebido, está vestido, calçado, tem uma cama para dormir, um teto, um chuveiro quente, água potável. Então, nós temos que agradecer a Deus porque nós já somos prósperos, mas não chegamos lá ainda. Vamos repetir isso? Não chegamos lá ainda. Diga: eu vou chegar. Vai chegar uma hora que você vai ter uma vida desafogada. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: e emprestarás a muitas gentes, e não tomarás emprestado. Se você ainda toma emprestado, tem que agradecer a Deus, porque tem alguém que pode estender a mão por você, e é Deus que usou aquela pessoa. Agora, como bons crentes, a gente tem que pagar direitinho. Amém? Porque quando a gente ajuda, vamos experimentar da ingratidão, e quando a gente empresta dinheiro, a gente acaba arrumando uma inimizade. Então a Bíblia nos exorta a não emprestar, mas a dar. É melhor dar do que emprestar. Então, nós precisamos compreender qual é a dinâmica que Deus usa para mudar a vida da gente. Olha só: e emprestarás a muita gente. Nós vamos chegar lá ainda. Diga: eu vou chegar. Em nome de Jesus. Diga para quem está perto de você: fala, se você precisar, eu vou te ajudar. Ah, se o irmão estivesse aqui agora, ele ia dar um glória a Deus bem alto, não ia? Oh, aleluia. Está assistindo aí. É. Pedido. Eu sei que está. Você entendeu? Vai chegar uma hora que você vai ter uma vida desafogada. Olha para quem é próspero e abençoado. Pergunta como é que foi o começo da jornada. Não comia o que queria. Não viajava para onde gostaria. Tinha certas privações. Por quê? Ele estava construindo um futuro. E muitas vezes a gente tem que sacrificar o nosso presente. Por que as empresas quebram? Nos primeiros 2 anos, o camarada começa a fazer churrasco todo fim de semana. Depois, vai para a praia todo fim de semana. E depois compra uma caminhonetona. E põe lá um colante de touro atrás. Não sei porquê. De boiadeiro. Então, como que a gente tem que fazer? O Filho de Deus, ele tem que ser primoroso nos passos que vai dar. Então, quando você ora, você não está orando por orar, você está construindo uma vida com Deus. E quando você constrói uma vida com Deus, Deus vai abençoar você de tal forma que a tua realidade de vida vai mudar. Você não vai viver mais do jeito que você vive, por conta do favor de Deus. Agora, as pessoas que não estão dando certo, se você perguntar, elas não estão orando, não estão jejuando, não estão buscando a Deus. Ah, eu estou. Muito pedistes, nada recebestes, porque não soubestes pedir. Tiago escreve. Então eu preciso aprender a buscar de Deus aquilo que é certo. Então,
eu preciso buscar o quê? Eu preciso de um rompimento. Eu preciso cruzar a linha. Eu preciso entrar pelo novo e vivo caminho. Eu preciso conhecer a Deus de uma forma particular, íntima e pessoal. Quando você tiver essa experiência com Deus, acabou. Tem gente que convive comigo e diz: parece que você não tem sentimento. Não é que eu não tenha sentimento, é que eu preciso permitir que o Espírito Santo esteja no controle das minhas emoções e sentimentos, das minhas emoções. E quando você confia em Deus, você não vai ficar choramingando, murmurando, reclamando, se lastimando, blasfemando. Você vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Você vai dizer: hoje o meu dia foi um dia de luta. Hoje eu posso ter perdido um combate, mas vou vencer a guerra. O Senhor vai à minha frente, o Senhor é comigo. O Senhor é aquele que me guarda. E olha só, Deus muitas vezes não vai te poupar de aborrecimentos. Por quê? Os aborrecimentos são testes. Eu fiquei descompensado, eu fiquei com raiva, eu xinguei, eu bati, eu quebrei tudo. Foi reprovado no teste. Deus, eu não entendo isso. Não vou te perguntar por quê, mas quero te perguntar para quê. Qual é o teu propósito disso? Obrigado porque o Senhor me preservou. Um irmão certa vez me procurou, ele tinha pegado um dedinho na máquina, não decepou, só cortou um pedacinho da unha, tirou uma lasquinha, e ele veio revoltado me procurar, companheiros e companheiras. Aí ele chegou e ele disse: escuta, eu oro para sair de casa, eu confio em Deus, eu profetizo, eu sou dizimista fiel, pastor, eu quero saber por que Deus permitiu que acontecesse este acidente comigo no trabalho. Eu perguntei: é muito grave? Ele falou: não. Tirou a pontinha do dedo, o médico disse que vai nascer de novo. E tirou um pedaço da carne. Eu falei: olha, irmão, se Deus fosse justo, Ele decepava a sua mão, porque você é um murmurador. Quando é assim, você tem que falar: graças a Deus, foi só isso. Olha como é que Deus me guardou. Eu podia ter perdido o dedo. E olha, o indicador e o polegar é importantíssimo, porque faz o papel de pinça. Quando você perde um dos dedos, você compromete toda a sua coordenação motora. Olha só, falei: Deus foi tanto com você, meu filho, que era para você dizer: passou de raspão, o anjo desviou com o dedo. Não perdi, pastor, a minha unha, não perdi o meu dedo, não perdi minha mão, não perdi meu braço. Deus me guardou. Eu estou aqui hoje para dizer que eu estou grato a Deus, que Deus é bom para comigo. Bate o carro: ô pastor, por que Deus não me guardou? Eu falei: irmão, se não tivesse te guardado, você tinha morrido. Você estava enterrado agora. Eu não estaria aqui dando entrevista para você. Você entendeu como nós somos ingratos? Eu já contei para vocês, eu vou contar de novo, porque eu preciso reforçar isso, porque a gente precisa entender essa lição. Posso? Se você dissesse que não, eu ia contar do mesmo jeito. Eu fui convidado por uma senhorinha para almoçar com ela. Pastor, eu queria tanto que o senhor fosse almoçar comigo. Vai na minha casa, vamos comer junto. Eu fui. Cheguei na casa da senhorinha, sentei à mesa, uma casa simples, humilde, muito limpa, arrumada, organizada. Aí ela colocou a panelinha de arroz sobre a mesa e um prato com 2 ovos fritos. E eu fiquei no aguardo, né? Para ver o que vinha mais de bênção.
Aí ela sentou, colocou lá uma garrafa com água, PET. Ela falou assim: pastor, o senhor pode orar? Eu estava tão constrangido que eu estava pensando comigo, se ela tivesse me dito que não tinha almoço, eu ia trazer alguma coisa para a gente comer junto. A oração da senhorinha. Eu disse: pode orar você. Deus, eu quero te agradecer muito, porque hoje eu estou tendo a honra de receber na minha casa o meu pastor. Obrigado, porque nós vamos comer junto este grande banquete. Olha o coração grato dessa senhora. Ela tinha um ovo para ela, um ovo para mim e arroz. Obrigado, porque nós vamos comer esse grande banquete. Porque grande banquete não é porque está na mesa, o grande banquete é porque o Senhor está nos proporcionando aquele encontro, aquele momento, aquela ocasião. E se nós temos alguma coisa para comer, para nós deve ser grande banquete. Já passei fome na minha vida. Uma vez, de madrugada, levantei com o meu estômago coxando. Eu falei: vou procurar se tem alguma coisa para comer. E me lembrei que a minha mãe costumava fazer torrada, e ela deixava na parte de baixo do forno os pães velhos. Eu falei: pega um pão, passo um olhinho, porque era o que tinha, e joga um sal. Óleo, fubá e sal nunca falta, é ou não é? Aí, quando eu abri, já tinha uns pãezinhos assim comidos já. Falei: acho que o Herman passou por aqui. Era um ratinho, tinha um camundonguinho que me fazia companhia de vez em quando, nas minhas horas incertas. Aí, até era engraçado que minha mãe morou numa casa e nos fundos do quintal tinha um quartinho. E eu descia lá para orar, e eu orava todos os dias, 3 horas por dia. E os irmãos: posso lá orar por você? Ia 2, 3 irmãos, era apertado, a gente ficava lá e orava. Daqui a pouco saía largatixa. É isso? Largatixa ou lagartixa? Tudo bem, vocês entenderam. Aí todo mundo gritava. Falei: não gritem, é a Clotilde. É a largatixa que costumava fazer companhia também nas horas incertas. Então, imagina só, que aquela senhorinha, ela tinha um senso forte de gratidão, e a gente não tem. Você reclamou hoje do quê? Faz a conta. Reclama do presidente, reclama do combustível, reclama da inflação, reclama da carestia, de tudo a gente reclama. Chega em casa: não era essa comida que eu queria comer, essa comida está passada, essa carne está dura, esse arroz está papa, o feijão está duro, a carne está mal passada. A verdade, a gente fala que é de Deus, mas a gente nunca está feliz com nada. Como que a gente vai entrar no céu para ficar botando defeito no céu? Não, mas lá tudo é perfeito. Pois é, o céu é perfeito, nós que não somos. Então, Deus, pela sua graça, vai nos fazer perfeitos, para a gente poder viver no céu. Porque se a gente for com essa mentalidade que a gente tem, a gente fica julgando os irmãos, fica julgando as irmãs, repara em tudo, critica tudo, aponta o dedo, fala mal, e depois a gente chega aqui: aleluia, Jesus. Aí você quer que flua a unção do Espírito. Que Espírito? Só foi espírito de porco. Que Espírito? A gente tem que se treinar para durante a semana a gente não brigar, não se desentender, não xingar, não falar palavrão, não praguejar. Mas é o treinamento que vai fazer isso com a gente. Não adianta você dizer assim: não, a partir de hoje eu entendi a mensagem, pastor, então hoje eu vou ficar bonzinho. Vai durar 2 dias. Daqui a pouco você vai recair. É assim, até com respeito ao pecado. Você diz: não, eu vou ficar firme, não vou pecar mais. Olha a sua declaração: eu vou ficar firme. Então, a tua santidade depende de você, não depende de Deus. O Espírito é santo, porque nós precisamos aprender com Ele sobre santidade. O Espírito que é santo vai nos ensinar a ser santo. E sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir ser santo.
quando é o Espírito Santo que trabalha na minha vida, eu vou vencer aquele pecado e resistir àquela tentação. Mas eu preciso aprender a ter comunhão com a palavra. Aí não vai ser, sabe, aquela coisa forçada. Jesus, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele não ficou lá, ai que vontade de comer um pão. Ai que vontade, aquele pãozinho da padaria Cardoso, quentinho, que saiu do forno. Não pode ser da Cardoso, tem que ser da American Bread. Não é? Aquele pãozinho que saiu lá do forno da American Bread, quentinho, só passar aquela manteiguinha lá da fazendinha da Dona Cida. Aí Jesus não ficou assim, transforma as pedras em pães ou não transforma? Transforma as pedras em pães ou não transforma? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava lá não para alimentar a sua carne, ele estava lá para alimentar o espírito. Aí você vai vencer. Olha, eu costumo contar uma ilustração. Tinha uma aldeia, há muitos e muitos e muitos anos atrás, e lá tinha uma briga de cães na praça central, e um senhor, ele levava os seus cachorros, um branco e um preto, e as pessoas apostavam quem seria o cachorro vencedor, quem seria o cachorro vencedor. E aquele homem que levava os cães, o dono dos cães, sempre acertava qual cachorro que ganhava. E um amigo muito pessoal perguntou assim: escuta, me conta o segredo, fala para mim, como é que você sabe o cachorro que vai ganhar e como é que você leva toda a bolada? Ele falou: é simples, se eu alimentar mais o cachorro branco ganha, se eu alimentar mais o cachorro preto ganha. Ou seja, se você alimentar mais o teu espírito ganha. Se você alimentar mais a tua carne ganha. A Bíblia diz que não andeis, como é que diz lá? Andeis no espírito e não satisfareis os desejos da carne. Mas que espírito a gente anda, gente? Espírito de porco? Coração peludo? A gente fala que é crente, falar é fácil, até papagaio fala. Mas quando vier a tentação, a gente tem que saber lidar com ela. Porque a Bíblia diz que primeiro vem a tentação e depois é que vem o pecado. Então, você precisa entender o que é tentação e precisa entender o que é pecado. Amém? Vamos abrir lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém, diga comigo, ninguém, inclusive eu, diga aí, ninguém, inclusive eu, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aqui a gente precisa entender um princípio da palavra. Deixa eu explicar para depois a gente avançar. Então para aí no texto, não leia o resto. Deus não tenta, Deus prova para o bem. O diabo tenta, ele prova para o mal. São dois tipos de situações. Deus não tenta, Deus prova. O diabo não, ele já tenta. Para o mal. Diz aí então: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, primeiro você é atraído, diga comigo, atraído. Depois, engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Diga comigo, desejo incontrolável da carne. Então o camarada, ele treina a carne, olha só, e isso é natural para a gente. Quando a pessoa se converte, diz a palavra, que ela passou a ser uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Na teoria é verdade, agora na prática,
a pessoa precisa ter uma revelação no coração. Por quê? O evangelho é posicional e experimental. Eu preciso estar posicionado, mas eu preciso buscar também a prática daquilo que eu creio. Então, note, mas cada um sendo tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, desejos incontroláveis da carne, a pessoa alimenta. Ela fica olhando na internet o que não pode ver. Não é o que não pode, poder pode, mas não deve. Por que pode, pastor? Porque cada um pode fazer o que quiser. Deus, na hora, não fura os teus 2 olhos. Ele fala para um anjo, fura os 2 olhos dele, porque ele está vendo pornografia no celular. Não, poder ele pode. A escolha é dele, é o livre-arbítrio. É o desejo de escolha de cada um. Só que ver aquela pornografia vai custar alguma coisa. Vai quebrar a tua comunhão com Deus. Até agora você andou em santidade. Por conta disso, depois de 4 anos você tomou um copo de refrigerante. Ai, filho. Deus expõe a gente. Nada que a gente faz em oculto fica encoberto. Tadinho do filho. Então entenda bem isso que eu estou falando para você. Se eu fico dando uma olhadinha, sabe, o Abe Uber chama de, eu dei uma bebidinha. O Abe Uber é um dos maiores homens de Deus que nós temos na nação brasileira. É um homem extremamente comprometido com Deus. Foi para ele que Deus deu a visão, o Espírito Santo deu a visão do MDA, a visão da igreja em células, enfim. Agora, o Abe tinha lá o seu discipulador. E quando ele foi ter o discipulador perguntou para ele: escuta, e como é que está a sua vida de santidade? Aí ele falou: eu preciso confessar algo. Eu entrei no avião e eu comecei a folhear umas revistas. A mulher não estava nua, ela estava com pouca roupa, mas eu dei uma bebidinha, eu virei a página devagarzinho. Aí você fala: pastor, que bobagem é essa? Para quem é do mundo pode parecer bobagem, pode parecer que a gente é antiquado, ultrapassado. Por quê? Está tudo liberado hoje. Os homens estão atiçados e as mulheres estão atiçadas. As mulheres estão tão descontentes com a mercadoria, com os homens, que estão buscando outras vias. Isso mostra a Babel instaurada no nosso tempo, onde aquilo que era para ser bênção começa a se tornar maldição. Aquilo que deveria fazer parte do leito sem mácula, do casamento, da aliança, hoje já não faz mais. Hoje se apregou o quê? O amor livre, sexo livre. Hoje a coisa está escancarada. Então preste atenção, ser santo, guarda isso que eu vou dizer, ser santo não é você negar as coisas proibidas. Vou repetir, ser santo não é você negar as coisas proibidas, é você negar as coisas permitidas. Tudo posso, mas nem tudo convém. Aí você precisa ter disciplina e firmeza em Deus. Eu não quero entristecer o coração de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30, não precisa mudar, eu só vou terminar de ler aqui. Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Imagina só, Deus pode estar triste com você, porque você precisa fazer de um jeito, a escolha é tua, e você quer fazer da forma errada, você quer andar na carne. Então hoje, quem não confessa uma tentação, amanhã vai ter que confessar um pecado, porque vai cair. Esse camarada que mergulha na pornografia, que se tornou viciado, daqui a pouco ele vai cometer adultério, ele vai ser infiel, ele vai trair, ele vai se prostituir.
Então a gente acha que a tentação é caiu. Não, não é caiu, vinha caindo. A coisa vem lá de trás. É algo que parece ser inofensivo. Foi isso que a serpente fez com Eva. Pode comer do fruto, certamente não morrerás. Você vai ver que vai ser inofensivo para você. Aí tudo bem, ela comeu do fruto. Adão comeu do fruto. Sabe o que foi que aconteceu? Os seus olhos se abriram. Porque a serpente tinha dito: olha, Deus não quer que os seus olhos se abram, que vocês se tornem como Ele, sabendo a diferença do bem e do mal. Não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Foram banidos do jardim, foram expulsos do jardim. E Deus é tão misericordioso que Ele pega lá um cordeiro, Ele mata o cordeiro, Ele tira a pele do cordeiro e Ele veste Adão e Eva com roupa de animal. Sabe o que significa? Isso está apontando lá para a cruz, para Jesus, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria pregado, pagaria a nossa dívida eterna, impagável, do pecado. Não se trata só do nosso pecado, quanto nós somos pecadores, amados. Se trata do pecado original, lá de trás. Adão peca, Adão cai. Paulo diz: por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem o pecado foi tirado do mundo. Por um homem entrou Adão, por um homem saiu Jesus. E nós precisamos escolher: eu vou viver para Deus ou vou viver para o diabo? Por quê? Porque não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. Eu sou crente, mas não muito. Eu estou salvo, mas não muito. Eu sei que quando eu não pratico esses princípios, eu tenho problema. Você, quando quebrar princípios, também vai ter problema. Por quê? Quando a gente quebra princípios, os princípios lá na frente nos quebram. Então chega uma hora que é uma questão de inteligência, amados. Não é de um anjo descer e falar: eu tenho para você uma mensagem especial de Jeová. Gente, é uma questão de inteligência. Se não for inteligência, é burrice. Se eu sei que eu agrado a Deus andando assim, por que eu vou fazer errado? Então, no meu coração está aquela concupiscência, aquele desejo incontrolável da carne, que para eu controlar, eu preciso da disciplina do Espírito Santo. Então, se eu estou cheio do Espírito, logo de manhã, opa, você foi tentado. Passou uma mulher abundante do seu lado. Você vai desviar o olhar e vai dizer assim: Senhor, eu quero olhar para onde eu vou ter vida, e não para onde eu vou ter morte. Guarda meu coração, me faz puro, quero ser santo. Aí desviou de um, daqui a pouco desvia de outra, daqui a pouco desvia de outra, e o diabo é assim, é o dia inteiro. Daqui a pouco é no celular, daqui a pouco é na TV. Não quero, não posso, não devo, não vou. Não posso, não quero, não devo, não vou. Não posso, não quero, não devo, não vou. Não posso, não quero, não devo, não vou. Até você vencer essa guerra. Agora, se você tem essa concepção: não, eu vou pecar, depois eu vou pedir perdão, está tudo certo. O nome disso é pecado premeditado. Até, segundo o Código Penal, aquele crime que é premeditado, aquele crime que é planejado com antecedência, com riqueza de detalhes, ele tem uma pena mais dura, não tem uma pena branda. Então, Deus, como Ele é justo, nós não podemos premeditar nada. Ah, mas então vai ser obra do acaso. Eu estarei preparado para o acaso. Porque cada vez que o diabo vence você e você cai em tentação, peca,
é uma privação que você vai ter, é alguma coisa que não vai dar certo, é alguma coisa que você vai carregar de prejuízo. Agora, quando você anda na presença de Deus, de forma fiel, de forma leal, Deus vai te honrar. Quando você diz, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre esta pessoa, não vou mais olhar aquilo que eu não devo, eu quero me guardar, aí você marca o dia de hoje. Hoje que dia é? Dia 5 de agosto, um dia de cada vez. Aí você vai vencer 6 de agosto, 7 de agosto, 8 de agosto. Então eu estou vencendo, aí você precisa saber o que você está vencendo. Você está vencendo a bebida, você está vencendo o álcool, você está vencendo as drogas, você está vivendo a prostituição, o adultério, a infidelidade, a prostituição. Você está vencendo o quê? Uma vida sem orar, porque a Bíblia diz assim, ó, longe de mim pecar contra vós, deixando de orar pelos outros, deixando de orar, de interceder pelos outros. Então, quando eu não oro, automaticamente eu estou pecando, porque eu estou desobedecendo uma ordem de Deus. Deus me mandou orar, e eu digo na igreja que eu sou filho de Deus, que eu nasci de novo, que o meu espírito foi recriado, mas na verdade eu sou mais carnal do que espiritual. E como Deus vai me abençoar sendo carnal do jeito que eu sou? Aí você não vai sentir presença de Deus mesmo. Você vai dizer, eu não sinto mais a unção nas músicas, no louvor, na adoração, na igreja, a palavra do pastor é para mim, eu percebo que o pastor não está ministrando mais naquela unção do Espírito, ele não está mais ungido. Você entendeu? Nós começamos a achar culpados, aí é aquilo que a gente aprendeu semana passada. Nós estudamos uma lição lá de Miriam, Arão e Moisés, 3 personagens, e diz a palavra que ela estava falando contra Arão, e no final do versículo 2 diz assim, 12:2 diz assim, e Deus estava ouvindo. Põe aí para nós, Números 12:1. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés. Diz a palavra, a outra tradução, começaram a falar contra. Tenta achar essa tradução para mim. Enquanto isso, vou tomar uma água. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, 3 personagens. Miriam, Arão e Moisés. Agora, Miriam tinha ministério, Miriam era profetisa. Arão era sacerdote, Moisés era líder, também profeta. E diz a Bíblia que eles estavam ali falando contra um servo de Deus, contra um homem de Deus, contra Moisés, por causa da mulher cussita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cussita. Para aí, esta mulher não era do povo que Deus tinha escolhido, mas Moisés se apaixonou e casou com ela. E Miriam, ela estava ofendida no coração dela por alguma razão, e ela estava procurando um tropeço da vida de Moisés, para anunciar para todo mundo que Moisés não era aquele homem de Deus, que todos pensavam que era. Então, olha o que diz o versículo 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ou seja, Deus fala também através de nós. Eu sou profetisa, você é sacerdote, nós somos de Deus. Olha só, tem 2 coisas diferentes. Aqui existe o que a gente chama de unção e posição. Eles tinham uma posição, mas a unção estava sobre Moisés.
Deus tinha chamado Moisés, e Deus chamou Miriam e Arão através de Moisés. Então eles não entendiam a posição deles, e nem entendiam a unção que estava sobre Moisés. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? É verdade. Miriam era usada, Arão era usado, mas a partir daquele momento entristeceram o coração de Deus, quebrou ali algo que para Deus é sagrado, e se chama lealdade. Nós devemos ser fiéis a Deus e leais aos nossos líderes espirituais. Tem dois tipos de pecado: o pecado contra a santidade e o pecado contra a autoridade. O pecado contra a santidade: a pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa mata, a pessoa adultera. A Bíblia nos assegura que Deus perdoa. Mas quando nós vemos o pecado contra uma autoridade de Deus, Deus não perdoa. Deus, Ele julga. Ele julga. E olha só, olha como termina o versículo. Eles estavam lá falando, escondidos, Miriam e Arão, sobre Moisés, contra Moisés. A Bíblia enfatiza, não é sobre Moisés, é contra. E quando falam contra Moisés, estão falando contra o próprio Deus. Lembra de Jesus e Paulo? Saulo, 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 por que tu me persegues? Não, não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os crentes, mas quem persegue os crentes, a mim me persegue. Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Então, note, eles estavam lá falando contra Moisés, mas Deus estava ouvindo. Isso não é muito sério? Aí a gente que é crente, e a gente usa aquela capa de santidade, a gente acha que não é pecado. Não, eu faço observações. Não, eu só critico. Mas são críticas positivas. A crítica é uma maldição. Aí diz aí, o Senhor o ouviu. Continua. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que tem essa referência aqui? Eu explico para vocês. Aqui, Deus está dizendo, Moisés não tirou satisfação com Miriam e Arão. A prestação de contas foi comigo. Talvez Moisés até soubesse, mas ele não foi tomar providências. Por quê? Aí você costuma dizer assim, pastor, o senhor está vendo que aquilo não está certo, por que o senhor não age? Por que o senhor não faz alguma coisa? Porque na verdade não cabe ao pastor, cabe ao próprio Deus. Vai haver uma prestação de contas, na hora certa. Olha o que diz mais. Logo o Senhor disse a Miriam, logo, porque língua mata o irmão, língua mata a igreja, língua mata o propósito de Deus. Então, de repente, o crente não adultera, ele não mata, ele não rouba, mas ele fala demais, e isso é pecado. Pecado diante de Deus, quebra a comunhão, porque quando a gente toca no ungido de Deus, e a Bíblia diz assim, não toqueis em meus ungidos, e não toqueis em meus ungidos, e a nenhum deles façais mal. A gente toca, e a gente faz mal. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão, e a Miriam, aqui é algo interessante, lá atrás quantos personagens eram? Quantos? 3, era Miriam, Arão e Moisés. Olha agora, Deus não negocia princípio de liderança. O que Deus faz? Traz Moisés para o primeiro lugar. O lugar de Moisés não era o último lugar, o lugar de Moisés era o primeiro lugar. Então, Moisés, Arão e Miriam. Miriam foi para onde? Para o último lugar. Por quê? Era sacerdote, ela era profetisa, mas ela exercia influência sobre o sacerdote.
ela era irmã de Arão e exercia influência sobre a vida de Arão. E Moisés também era da família, ele era irmão caçula. Ela podia ter chamado o irmão em particular, sem ninguém por perto, e podia ter questionado ele a respeito da decisão que ele tomara, mas não foi isso que ela fez. Ela quis expor a vida de Moisés. Ó, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. É interessante a gente entender também que Deus não vai entrar num ambiente de fofoca, de briga, de contenda, de discussão, de crítica. Então ele diz: sai para fora, porque eu não entro aí dentro. Aí diz assim, então o Senhor desceu na coluna de fogo e pôs a porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, aí a prestação de contas, e eles se apresentaram. Continua. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, e falo com ele através de sonhos. Agora, é interessante que Deus, ele fala usando uma linguagem antropomórfica aqui. Olha o que ele fala, ó. Continua. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel. Está dizendo, vocês não são. E vocês estavam na linha de frente. E vocês estavam no grupo de apoio, eram ponta de lança. Fazia parte da liderança do ministério. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Algo dificílimo, não é? Ser fiel por completo. Mas o coração dele era tão sincero a Deus, que diz a Bíblia que ele era fiel em toda a casa de Deus. Deus não está tratando aquilo que Miriam achou que era pecado. Deus está defendendo os interesses do reino agora. Continua. Ó, a linguagem antropomórfica. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, nem figuras, pois ele vê a forma do Senhor. Que privilégio! Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha como que isso, gente, é interessantíssimo. Com vocês, eu falo através de sonhos, visões e revelações. Volta um versículo antes. Ok. 8. Põe 9 para mim. Ok, volta no 8. Tem uma outra tradução que diz: se há entre vós profetas, talvez seja até um pouquinho mais para frente. Ele questiona até o ministério de Miriam e de Arão. Fala, vocês eu falo através de sonhos, visões, revelações, mas com o meu servo, olha como é que Deus chama Moisés. Ele coloca servo antes do nome. Mas com o meu servo. Quem é servo? É aquele que serve. Às vezes, o que a gente faz parece que é serviço, algo que Deus está recebendo. Mas por conta do nosso coração, não existe serviço. A oferta não é agradável a Deus. Isso não se transforma em fruto de justiça. Por quê? Porque não temestes. Não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Quando eu toco no ungido de Deus, é porque eu não temo a Deus. Uma vez, um irmão me disse assim: pastor, o que o senhor me pedir para fazer, eu faço. Mas eu não me submeto ao fulano de tal. Aí eu falei: o que eu pedir você faz? Faço. Então tá, você não vai se submeter ao fulano de tal, você vai se submeter à autoridade que Deus colocou sobre o fulano de tal.
E não se trata dele ser perfeito ou imperfeito. Olha como é forte. Continua. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Vamos parar por aqui, eu só termino. Olha, às vezes a gente pensa, por que Deus não matou? Deus fez algo pior do que matar. Diz a Bíblia que Deus se retirou. Deus se retira da pessoa, Deus se retira do meio da pessoa. E isso é muito triste. Aí diz a palavra que ela ficou leprosa, foi para o vale dos leprosos, ficou afastada 7 dias. Aí Arão tentou interceder para Moisés e chamou agora Moisés de Senhor, meu Senhor, reconhecendo que realmente ele era um homem de Deus. Mas só depois de ver Miriam leprosa. Ela ficou branca como a neve. Ela apodreceu. Ela fedeu diante de todos. Aí Moisés, irmão muito querido, um líder de Deus, manso no seu coração, ele foi pedir para Deus, Deus, revoga essa sentença. Aí Deus disse assim, querendo um pai cuspir no rosto de uma filha, não pode, ou seja, era um costume da época. A filha ficaria excluída naquele período. Ela ficaria apartada naquele período, ou seja, envergonhada durante 7 dias. Ou seja, a obra de Deus parou durante 7 dias, o povo de Deus não pôde caminhar no deserto, rumo ao propósito, por conta de Miriam e a rebeldia do coração. Amém? A gente precisa terminar, eu fico empolgado quando eu começo a ensinar, porque eu pessoalmente gosto muito de ensinar. Mas só resumindo, o pastor Jorge Tadeu, ele descobriu uma chave, que chave é esta? Ele começou a escrever versículos bíblicos e colocar dentro do bolso. Então ele estava no ônibus, no trem, no metrô, ele pegava aqueles versículos e ficava lendo, relendo, e fixando na sua mente e no seu coração. Porque a palavra primeiro ela entra aqui e depois cai no coração. É assim que você vai se treinar para você viver a palavra. Então note, nós temos um livreto que chama Preparação Diária de um Cristão. Antes chamava PDC, Preparação Diária de um Ministro. Então aqui são aqueles versículos que o pastor Jorge Tadeu escrevia e colocava no bolso e durante o dia meditava neles. Então ele compilou isso, fez um livreto e colocou à disposição da igreja. E a igreja se tornou muito espiritual, porque todos os dias a igreja meditava 1 hora na palavra e depois orava 1 hora. Tinha um caminho. Então ele colocou aqui versículos sobre salvação, finanças, cura divina, andar em amor, acerca de fé, a oração da fé, a autoridade do crente, o Espírito Santo, andar em Deus, louvar a Deus, oração no Espírito, quem somos em Cristo, mordomia, somos servos de Deus. Ou seja, esta meditação a gente faz em 1 hora. E eu vou ensinar vocês na próxima sexta-feira como que a gente faz isso. Como que a gente se treina para andar debaixo deste poder? Para isso ser uma disciplina, uma constante na nossa vida. Porque o que não pode acontecer é o que a gente vê hoje. A maior parte dos crentes, não só da nossa igreja, de todos os ministérios, vivem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas crises. O diabo não é criativo. Então quem tem que mudar? Somos nós. Então você precisa se fortalecer em Deus. Você precisa de uma revelação viva no seu coração. Por exemplo, me disseram assim, pastor, tem uma profeta muito boa aqui, numa cidade vizinha. O senhor não quer lá receber uma profecia? Eu creio em profecia. Se Deus quiser que eu receba uma profecia, Ele vai trazer o profeta até mim. Eu não vou até ele. Por quê? A gente não vive mais o Velho Testamento, amados. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz aí, ó. Pois todos os que são guiados pelo profeta, estes são filhos de Deus.
Então eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu medito na palavra, se eu tenho comunhão com Deus, se eu oro, logo eu vou ter uma testificação viva, e meu coração vai estar sensível a uma direção de Deus. Agora Deus pode falar através de alguém, uma pessoa que tem um ministério confirmado. Diga isso para mim, ministério confirmado. Não é qualquer pessoa. A Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Então a coisa é muito séria. Então eu acredito em ministério profético, dom de profecia e palavra profética, eu creio. Mas nós precisamos ser uma igreja que entende que a coisa, nos dias que, do jeito que estão, está muito complicado. Porque as pessoas vão atrás da manifestação, ela não vai atrás do testemunho. Ela nem analisa, ela fala assim, não, Deus usa, está tudo certo. Mas e vida com Deus? Não tem. Vida com Deus não tem. Mas pastor, como que é usado? Os dons são irrevogáveis. Vai ter uma prestação de contas lá na frente. Para Miriam foi na hora. Para Arão foi nos últimos dias da sua vida. Ele perdeu a estola sacerdotal. Ele perdeu aquilo que de mais precioso ele tinha recebido de Deus. Morreu nu. Sem esse reconhecimento. Então é muito sério. Amém? Vamos aprender mais semana que vem? Diga amém. Eu quero. Aí vocês vão orar para Deus nos dar uma lição complementar que possa vir de encontro com a nossa necessidade para você se tornar forte. Eu quero ver você forte, abençoado, cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder, cheio da presença de Deus. Eu quero que você busque a Deus na sua casa, aquele lugar trema. Eu quero que você sinta saudade de orar. Eu tenho saudade de Deus. Quando eu não oro, o Espírito Santo me chama para orar. Quando eu percebo que eu estou ficando um pouco irritado, sem paciência, chateado, opa, está faltando vida com Deus, eu corro me trancar. Tem muita gente que teme o que o diabo está fazendo. Você não tem que temer o que o diabo está fazendo, porque maior é o que está em você do que o diabo, do que aquele que está no mundo. Você tem que confiar plenamente de que Deus é com você, que Ele te protege, te guarda e te livra de toda malignidade, e que você vai viver o melhor de Deus, ponto final. Para de brigar com Deus, Deus não me ama, Deus não quer me dar, Deus não quer fazer. Não, você vai começar a ter uma fé viva e poderosa. Sabe, começa a ser profeta sobre a tua própria vida. Chama as coisas que não são como se já fossem. Cansaço, vai embora. Indisposição, vai embora. Em nome de Jesus. Toda força, vigor, vitalidade e energia que existe no meu espírito, que tome conta da minha carne, me põe de pé, Senhor, me cura. Eu agora coloco a mão sobre esta doença, esta enfermidade, eu dou uma ordem, sai do meu corpo em nome de Jesus. Tumor, caroço, nódulo, eu te amaldiçoo em nome de Jesus, do mesmo jeito que Jesus amaldiçoou a figueira, eu te amaldiçoo. Sai da minha vida, eu profetizo o meu milagre, eu profetizo a minha cura, eu profetizo a minha prosperidade. Eu já sou próspero em Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu semeio, eu sou mordomo, fiel na casa do Senhor, eu sou dispenseiro fiel na casa do Senhor, eu honro a Deus e consequentemente Deus me honra. Acordei, eu não vou ter uma semana terrível, uma semana o Senhor é comigo, vencerei cada guerra, cada peleja, cada combate, cada luta. O Senhor que me põe de pé, o Senhor que adestra a minha mão, o Senhor é que me encoraja, o Senhor é que me dá disposição. Eu gosto muito de Caleb, quando ele procura Moisés e diz, eu quero a parte da minha herdade. O camarada estava com 80 e tantos anos, ele diz, eu me sinto cheio de vigor, de força, de vitalidade, de energia, como se eu fosse um jovenzinho. Deus me diz que vai me dar aquela terra e eu estou disposto a lutar por ela. Moisés, só quero a tua palavra, me dê aquela terra que eu vou tomar posse, é minha. 80 e poucos anos de idade. Hoje tem garoto com 15 anos de idade, está com depressão, não quer levantar da cama, não quer comer, não quer nada, não quer trabalhar, não quer ir na igreja. Vence isso, rompe isso, se posiciona, como que nós vamos tomar
o governo deste mundo, porque os filhos de Deus precisam governar, amém? E a gente não pode ser, sabe, não, se posiciona, em nome de Jesus. Não tem esse negócio nem de idade, nem de escolaridade, nem de raça, nem de cor, nem de tamanho, nem de nada. Existe uma unção sobre a sua vida, e se você acreditar nisso, você vai mudar a tua história no nome de Jesus, porque Deus já mudou a tua história. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. O Senhor está fazendo algo aqui nesta noite. O Senhor está tomando do seu espírito e falando ao teu coração. O Senhor está te conferindo um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez e de valentia, para você viver tudo aquilo que você não viveu até hoje. O que você vive na tua vida pessoal, sentimental, emocional, afetiva, profissional, tudo aquilo que precisa ser tratado e mudado, Deus vai te usar como uma unção poderosa para este milagre acontecer em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Diga: Deus, eu recebo. Deus, eu quero dessa unção. Deus, eu não saio daqui sem esta unção. Assim como Jacó falou com o anjo: eu não te solto enquanto não me abençoares. Senhor, eu não quero mais essa vidinha espiritual que até hoje eu cultivei, sem graça. Eu quero ver Cristo na minha vida, Jesus morto e ressuscitado. Eu quero reinar em vida com Cristo. Eu quero, Senhor, ser revestido desta autoridade, deste poder. Eu quero viver a tua glória, a tua presença. Eu quero ser diferente no meio onde eu vivo, no meio onde eu estou. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Convide o Senhor para entrar lá no teu quarto. Tem um lugar onde você vai orar. Estabelece um altar lá, de busca, de quebrantamento, de intercessão. Começa a jejuar pelo menos um dia por semana. Começa a ler a Bíblia, ter um programa de leitura. Não orar a Bíblia de qualquer jeito, abre a Bíblia, lê um versículo e está tudo certo. Não, eu quero terminar de ler Mateus. Eu quero ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, 1º, 2º. Vai, termina de ler o Novo Testamento. Terminou, lê de novo. Terminou, lê de novo. Terminou, lê de novo, até você se familiarizar com a Bíblia, com a leitura da palavra. Pastor, não tenho tempo. Não é falta de tempo, você precisa priorizar. É o que diz Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é priorizar. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu vou ter tempo para Ele. Falte tempo para tudo, mas não falte tempo para a palavra. Pastor, eu não sei o que orar. Ora em línguas, ora no Espírito Santo. Pelo menos ore 1 hora no Espírito Santo todo dia. E conte 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês orando em línguas, 1 hora por dia, todos os dias. Você vai ver a revolução espiritual que vai acontecer na sua vida. Estes medos vão desaparecer, esta insegurança, esta incerteza, esta dúvida, esta vida espiritual sem graça, insossa, sem tempero, sem sal. Você vai viver outra realidade de fé, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a Janete pelo aniversário. A gente já falou de você hoje. Quando eu falei da Lourdinha, eu falei de você. Amamos muito você. Parabéns pelo seu dia. Você é muito querida, muito amada. Que o Senhor possa te acrescentar em saúde, em prosperidade, em alegria. Que os teus sonhos se realizem. Que o Senhor seja com você. Tá bom? Deus abençoe demais. Queridos, domingo é a nossa ceia. E o mais importante é você ter temor de Deus para vir aqui se assentar à mesa com Jesus. Que você não faça como Jesus citou na palavra. Foram convidados para a ceia e viraram as costas. A ceia não era importante. Desprezaram a ceia. Desprezaram o Senhor que fez o convite da ceia. Ele disse que vai chegar um dia onde aquela pessoa vai querer cear com Ele, vai querer entrar no seu descanso e não vai poder. É o nosso tempo.
não de nos condenar, de nos fragilizar, de nos torturar, porque somos pecadores. Mas o que deve nos ligar a Deus é o nosso amor por Ele. Quando esse amor se manifesta, esse amor cura, esse amor traz libertação, este amor santifica. A ceia, aquele pão que representa o corpo de Cristo, o vinho que representa o sangue de Cristo, nos purifica, nos sara, nos liberta. Quando nós olhamos para estes elementos, nós nos lembramos do que Jesus fez por nós naquela cruz. E o Senhor está cumprindo a promessa da cruz todos os dias, quando nós estamos ligados com Ele. Então precisamos renovar a nossa fé, e nós fazemos isso no dia de ceia. Amém? E quando nós ceamos, nós trazemos também a nossa oferta de amor a Deus. E é através desta oferta que a maior parte dos compromissos assumidos pela nossa igreja são saudados. E eu gostaria que todos vocês que aqui estão pudessem entregar no domingo a sua oferta de amor, porque no dia 10 nós temos compromissos muito altos. O nosso aluguel subiu, foi para R$ 25.500. O mesmo Deus que cuidou de nós desde que o nosso aluguel era 12 mil e qualquer coisa, é o Deus que supre, é o Deus que cuida, é o Deus que abençoa. E tudo que Deus está querendo é achar no meio da igreja alguém para abençoar. E aquele que planta é aquele que vai colher. Então, se você é um abençoador da obra de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai te honrar. Amém? Se você não pegou o envelope da ceia, pega hoje para trazer no domingo. Mas você pode fazer um pix da sua oferta hoje. Você pode entregar o seu dízimo hoje. Já está no telão o nosso pix, que é o CNPJ da nossa igreja, 01014-097/1000-54. Se você estiver impossibilitado de estar aqui, ou se você estiver viajando ou trabalhando, você pode fazer o seu pix, você pode fazer o teu depósito, transferência, ou entregar na administração da igreja. É sempre um grande milagre tudo aquilo que Deus faz. Amém? E nós profetizamos nesse mês que passou que você vai viver o milagre da última hora, em nome de Jesus. Separa o teu dízimo hoje, a sua oferta hoje. Alguns já receberam, final de mês. Nós temos este temor, não só hábito, de consagrar ao Senhor aquilo que Ele coloca em nossas mãos, em nome de Jesus. Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Vamos ficar em pé. Tua palavra regou minha fé, nem olhos viram, jamais se ouviu, nem o coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu, transformou, restaurou, sua bênção Profetiza. me alcançou. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transportará minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Mais uma vez. Deus. Bendito serei por onde eu andar, meu celeiro transportará minha família, herança bendita de Deus, sou ungido e eleito de Deus, vou prosperar. Pai querido, Deus amado, eu apresento a Ti cada dizimista e ofertante deste ministério, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão. Quero apresentar aqueles que são empreendedores, empresários, profissionais liberais, aqueles que trabalham por conta, aqueles que são autônomos, comerciantes, negociantes,
Eu quero profetizar sobre a vida do trabalhador, a vida daquele que está à procura de uma oportunidade. Em nome de Jesus, eu creio que a tua bênção, Senhor, é sobre a vida do generoso. A Bíblia diz que o generoso prosperará. Obrigado porque a nossa igreja é dizimista, a nossa igreja é ofertante. Obrigado porque nós amamos a tua casa, a tua obra, a tua igreja. Obrigado porque o Senhor confiou a nós a propagação do evangelho da paz. Em nome de Jesus, abençoe os que dizimaram e ofertaram, os que não puderam e os que não quiseram. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, novos dizimistas e ofertantes neste lugar, e que estas pessoas sejam grandemente abençoadas por Ti e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, assim seja e assim será. Quero dizer que amo vocês, vão para casa na paz, que o Senhor possa levá-los em segurança. Decreto 2022. Obrigado. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo à santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará ordem rumo à vitória. Senhor, apresento cada pedido de oração. Eu abençoo, Senhor, cada projeto de vida em nome de Jesus. Beijo no coração, vão na paz, até domingo às 19 horas em nome de Jesus.